Roque, prazer em recebê-lo aqui, muito boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês, da PAN. Como é que foi esse último ato de ontem, quando você voltou a ter condição legal de candidatura no Corinthians? Por que isso aconteceu? Não, há uma discussão grande aí. Não, realmente eu ganhei uma liminar para ser candidato. É uma questão básica, poder ser candidato. A segunda coisa, se eu ganhar, eu espero ganhar, é como exercer a presidência do Corinthians. Se eu vou me licenciar do tribunal, vou me afastar do tribunal, vou me aposentar do tribunal, qualquer dessas alternativas... Se você se afastar momentaneamente, qualquer alternativa, não sei, a alternativa que precisar ser tomada, vai ser tomada em prestígio do Corinthians e do tribunal, que eu também não quero prejudicar nenhum. É óbvio que é uma circunstância nova, porque é uma discussão extremamente complexa do ponto de vista da questão jurídica, mas enfim, mas a questão que interessa ao Corinthians e a mim especificamente é que eu sou candidato, estou trabalhando e espero superar todos esses problemas da campanha e depois, no final, decidir o melhor caminho, ou aposentando, que eu posso me aposentar, ou entrando com licença ou afastamento, enfim, eu não sei exatamente qual será, mas será feito aquilo que a lei determinar. Eu não sou de ficar à margem da lei. Perfeito. André Ranieri, você que acompanhou, obviamente, você que tem maior contato com o Corinthians, primeira pergunta para o Antônio Roque Cittadini. Cittadini, obrigado por aceitar o convite aqui da Jovem Pan. A minha pergunta vai em cima desse cenário. A gente está em reta final, né, para as eleições do Corinthians. São 5 candidatos. O Paulo Garcia ainda pode ter a candidatura dele impugnada nos próximos dias. De fato, é real? O que vocês têm essas pesquisas? Vocês recebem quem está na frente, quem está em segundo? Você acha que nesse momento, qual que é a possibilidade de fato a situação ser derrotada, já que são 4 candidatos de oposição? Como que você vê esse cenário com 5 pessoas aí disputando o pleito à presidência do Corinthians? Eu não acho que sejam 4 candidatos de oposição. São 5 candidatos, a maior parte deles vieram todos da situação. Então, quem está dividido aí é a situação, não é a oposição. Óbvio que eu tenho esperança de ganhar, senão eu não estava brigando tanto. E eu tenho tido demonstrações claras de que a campanha está forte. No final de semana, agora, sábado, nós reunimos 300 pessoas de manhã no Parque São Jorge, que é um número expressivo. Então, eu acho que é bastante possível ganhar a eleição, sim. Beto Saad, sua pergunta, Antônio Roque Cittadini. Meu craque da Jovem Pan, Roque Cittadini, prazer em tê-lo aqui. É importante, eu queria fazer a pergunta a você, na verdade, primeiro para saber essa questão que você levantou agora, ou seja, queria saber por que a situação está dividida. E queria que você exemplificasse aqui. Segundo dizer, se essa questão de impugnação da sua campanha, ou seja, aí você conseguindo efetivamente que a justiça desse lastro para isso, te fortaleceu, te deu vitalidade, qual foi essa experiência, e dizer por que o associado Roque Cittadini votaria no candidato Antônio Roque Cittadini. Bom, é uma pergunta bastante longa, mas é óbvio que houve um fortalecimento da campanha, claro, porque nos últimos 15 dias praticamente só tem saído notícia da minha campanha, boa, ruim, imparcial ou parcial, mas só da campanha. Então eu acho que fortaleceu. E até porque se esclareceu a situação, quer dizer, uma coisa é a candidatura e a outra coisa é o exercício da candidatura, do candidato eleito, que serão feitas todas, como eu disse, em respeito à lei. Agora, por que a situação dividiu? A situação dividiu porque a situação está ruim. Porque o momento é ruim para a situação. Veja que nós estamos... vários grupos saíram do grupo Renovação e Transparência, montaram chapas, porque o clube vive um momento de dificuldade. E a dificuldade, quando não se tem dificuldade, é muito mais fácil.
a nossa chance eleitoral é grande porque o clube não consegue resolver os problemas que aparecem para ele. Não consegue resolver a questão do estádio, da gestão do estádio, não consegue resolver a questão da categoria de base. Então, essas coisas todas pesam e é por isso que se dividiu. Obviamente não foi porque estavam bem. Ô Roque, você durante muitos anos, e principalmente quando era o homem do futebol do Corinthians, você contestava muito essa união clube-time. Você gostaria, sempre falou muito que você gostaria de separar a parte social da parte do futebol, porque uma coisa acabava impactando na outra, às vezes de maneira negativa para o futebol. Você mudou esse conceito? Você pretende implementar esse conceito? Não mudei, porque até agora ele está na lei. É obrigatório você fazer orçamentariamente o futebol e as outras atividades serem separadas. Então, eu não mudei o meu conceito, até porque agora ele foi consagrado. A questão hoje é um pouco diferente, na verdade, porque hoje o futebol ficou muito caro. E o clube social pesa muito pouco. Na verdade, o clube, aquele peso que ele tinha comparado ao futebol de então, desapareceu. O custo do Corinthians hoje é 2 salários de jogador. Então você veja... Do clube todo, 2 salários de jogador. Eu não quero ficar falando isso porque pode parecer que tem jogador que ganha muito. Mas a verdade é que o custo do futebol, ele é muito alto. E nesses momentos ele cresceu, mas cresceu tudo. Cresceu a receita, cresceu tudo. Não cresceu como deveria. E as despesas cresceram mais do que deveriam, né? E daí o problema central do Corinthians é um desequilíbrio que ele não consegue equilibrar as suas receitas com o que ele ganha. Então ele fica fazendo permanente antecipação de contrato com a Nike, antecipação com a Globo, antecipação com isso, antecipação com aquilo, porque ele não consegue equilibrar. O grande trabalho da próxima diretoria além de resolver os problemas estruturais, conseguir um equilíbrio disso aí, de forma que você possa conviver sem precisar fazer antecipações, que na verdade já começam a escassear, ficar cada vez menos. A própria Globo, né, num determinado momento, disse, aqui parou. Não sei se isso parou efetivamente, mas ela falou disso. Nilson César, Antônio Roque Cittadini, nosso velho conhecido. Grande Cittadini, um dos melhores entrevistados. Não falando sério assim, falando sério assim de presidência, ele é comum. Eu quero ver ele xingando São Paulo. Entendeu? Eu quero ver xingando São Paulo, causando polêmica. Um dos melhores entrevistados da história do rádio. Verdade. Não tô brincando, aquelas não. Brigas, entre aspas, dele com o Marco Aurélio Cunha são sensacionais. Históricas. Mas eu quero dizer que eu nunca ofendi time nenhum. Não, eu sei que não. Porque eu não perco a oportunidade de tirar sarro. Mas aí eles também tiram da gente. É claro. Isso é verdade. Você perguntou do futebol, que tá bem, é isso não, né? Não foi isso. Da ligação. Né? Não, da ligação, separação do futebol do clube social. Então eu vou aproveitar um gancho da sua pergunta e vou falar sobre o futebol do Corinthians, que é campeão brasileiro e campeão paulista. Eu acho, pela experiência que a gente tem aí, que o cara vota muito em cima do futebol, em clubes assim, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Se o futebol tá bem, o cara vota na situação. Você acha que isso pode ser um handicap favorável ao pessoal da situação, ou pessoal que tá aí dirigindo o Corinthians, ou você tem uma leitura diferente? Olha, é uma realidade que o futebol ajuda no voto. Agora, o problema é identificar quem apoiou esse time no ano passado. Porque todo mundo saiu de perto quando começou a temporada, todo mundo saiu de perto. Inclusive o Andrés, inclusive os outros disseram, não tenho nada a ver com isso. Porque todo mundo trabalhou com a possibilidade disso não dar certo. Não foi só a mídia, não, que falou que a gente não ia dar certo. Quarta força. Não foi só, essa aí, quarta força, não dou bola. Mas não foi só a mídia, foi também no Corinthians. Muita gente se afastou da gestão porque achou que ia malograr. Achavam que não ia dar certo, que o time não ia dar... Acontece que deu. Então, na verdade, hoje... Aí todo mundo veio abraçar. Mas hoje, na verdade, fica a dificuldade de saber o seguinte... até de se beneficiar dos títulos, né? Porque o Corinthians é um caso, um case, como gosta de dizer o Mauro Betti. Esse é o Beto. Deveria ser estudado, porque é um caso onde o departamento de futebol
E o departamento que eu estou dizendo é profissional. Os profissionais assumiram a frente e tocaram. Acabou. Então, você vê onde é que está a diretoria, você não aparece na foto. Quer dizer, no final aparece nas fotos. Mas é um caso onde um departamento de futebol ocupou o clube, e ocupou bem, e trabalhou bem. Isso vale como aprendizado, Roque? Olha, vale sim, é uma coisa a considerar. Quer dizer, eu acho que o Corinthians tem uma larga tradição, algumas vezes rompida também, essa é a verdade, de que o departamento de futebol não sofre interferência. Não é como outros clubes aqui, que conselheiro fica ligando para escalar jogador, o outro manda recado por WhatsApp pro técnico, para tira esse que tá jogando mal. Tem três cores esse time, Roque? Não, tem várias cores. Também tem outros que não aparecem muito. Também tem outros que não aparecem muito. Mas a verdade é o seguinte... Tem gôndola de supermercado? Tradicionalmente, o Corinthians, ele blinda o departamento de futebol. Algumas vezes não. Precisa blindar mais, inclusive de empresário. Mas algumas vezes não. Mas o clube já tem uma certa tradição. E isso é importante. Quer dizer, se você confia na comissão técnica, confia no elenco de jogadores, eles precisam ter espaço que não pode ser invadido por coisas menores. Mauro Betti. Ô, Roque, como pagar o estádio? Olha... Tranquilo. Eu vi hoje a matéria da Folha. Você está olhando com os números da matéria da Folha. Não, da reportagem da Folha de São Paulo, que diz que tem um problema com a Caixa. Que diz que vai... daqui 100 anos, é provável que não exista a Caixa e o Corinthians continue existindo. É uma possibilidade. É uma possibilidade muito real. Eu uma vez estava num debate e todo mundo estava querendo, um monte de empresários, e todo mundo querendo ensinar como é que faz futebol. Ensinar o que os clubes... Empresários de outras áreas. De outras áreas, industriais, área de banco, etc, tal. Especialmente a área de banco. Eles são loucos para dar receita para os outros. Como deveria fazer o futebol... como o futebol deveria ser. Eu fiz uma pergunta que no final causou um constrangimento total. Eu disse assim, qual é o banco que existia quando o Corinthians nasceu? Aí tentaram lembrar, eu falei, nenhum. Dos que estão vivos, nenhum. Então vocês veem o seguinte, não começa a dar receita para nós, porque nós estamos vivos. Nesses 100 e tantos anos, nós disputamos campeonato, ganhamos, perdemos, pagamos conta atrasada. Já tiveram parceiro banco que já tivemos tudo. Muito bem, mas nós sobrevivemos. Os bancos de vocês não sobreviveram. Pega o nome de todos aqueles, são ex-bancos. Entendeu? Então é o seguinte, você volta à pergunta, vai pagar o estádio? Vai pagar o estádio. Mas você vai renegociar? Não sabe ainda. Calma aí. Vamos com calma. Calma, a gente tá vendo. Sei. Tem demais. O estádio tem o seguinte. Primeiro detalhe, o estádio é um belíssimo estádio. Sem dúvida. É o melhor estádio que tem. Dá pra discutir. Ficaram inventando aquela história, e o Corinthians tem que voltar a jogar no Pacaembu, esse Pacaembu maravilhoso, esse Pacaembu lírico, etc. Vocês viram a volta ao Pacaembu como está sendo? Nós nunca tivemos tão pouco público no Pacaembu. É natural. Quer dizer, o Pacaembu não é mais... O cara vai em Itaquera, não vai pro Pacaembu mais. Quem vê jogo em Itaquera esquece do Pacaembu. É só o pessoal que não vai ao estádio. Então o estádio primeiro é um belo estádio. É um grande estádio, é o melhor estádio para a Copa do Mundo. Dá um orgulho grande o Corinthians ter aberto a Copa do Mundo. Agora, ele é um negócio complicado que precisa ser resolvido. E eu acho que o clube precisa fazer o que ele não fez nos últimos 4 anos. O estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo. Nós estamos à porta da Copa do Mundo da Rússia, portanto 4 anos depois. E nós não conseguimos resolver o problema do negócio do estádio. Mas não conseguimos por quê? Porque falta o Corinthians dar um passo à frente para resolver. E é isso que o Corinthians precisaria fazer. E esse passo à frente eventualmente é peitar o Odebrecht, renegociar a dívida? Não sei. Não quero ficar também falando tanto isso daí. Agora porque tem que esperar. Mas a verdade é o seguinte, dar um passo à frente para tentar superar esses problemas com a Odebrecht, com a Caixa, com tantos mais que estão envolvidos nisso daí. Então será pago, sim senhor. Daniel Lian. Ainda sobre essa questão do estádio, Roque, eu gostaria de saber se, por acaso, houve transparência na construção
da Arena Corinthians. Porque virou um caso de polícia, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Houve a transparência? E também uma outra pergunta rápida. O candidato Romeu Tuma falou que no máximo 3 chapas estarão, pelo menos na percepção dele, disputando realmente no dia do pleito. E eu queria saber só... Eu acho que não terão 3, eu acho que serão 2. Mas em todo caso, que 2... somente 2? 2 com possibilidade de ganhar. Não, mas de disputa mesmo. Ele disse que 2 abandonariam, que somente 3 chegariam com possibilidade. Ou seriam impugnados. Na verdade, ele falava mais de impugnação. Provavelmente a minha, né? Isso era mais torcida do que coisa. Mas tudo bem. De qualquer forma, eu acho que tem 2 que disputam para ganhar. Essa é a realidade. Quais são? Não, isso eu não vou falar. Vocês que vejam. As 5 chegam, então. Você e quem? Para ser justo, o Romeu falou aqui, Roque, que não seria justo a sua não participação na eleição. Ele falou aqui no ar, mas eu não tô falando que Não, tô dizendo só o que ele citou aqui, entendeu? A outra coisa... As 5 estariam, então, no final. A outra coisa... A outra é sobre a transparência. Se houve transparência... Porque virou caso de polícia. O que houve na construção do estádio foi empolgação demais. Porque em determinado momento a cidade de São Paulo estava fora da Copa do Mundo. Não tinha estádio para fazer Copa do Mundo. Essa história de que ia fazer no Morumbi é lorota. Isso aí não tinha. O Morumbi não tem condição de abrir jogos abertos do interior, quanto mais a Copa do Mundo. Então, não, eu não tô ofendendo nada, mas não tem. Bom. A Copa São Paulo passa lá. Tá, mas não, então eu não tenho, então retiro os jogos abertos do interior, porque não tem mais. Eu digo uma competição menor, imagine uma maior. Mas você está retirando por causa dos jogos abertos do interior. Exatamente. Digamos, desafio ao Galo. Mas veja só, na verdade, quando se viu que o Morumbi não conseguiria abrir a Copa do Mundo, não adiantava. Ali não adianta passar a mão de cal, não. Ali precisava uma reforma profunda. Então, quando se viu que o Morumbi não daria condições de fazer, ficou o seguinte impasse. Ou a cidade faz um outro estádio, ou o São Paulo fica fora da Copa do Mundo. Mas não dava para ficar fora da Copa do Mundo, porque é a principal cidade do país, ninguém entenderia isso. E foi nessa empolgação, aí eu quero dizer, que entrou todo o envolvimento de todo mundo nessa empolgação, e esta empolgação é também uma empolgação que custa dinheiro. Por exemplo, o Corinthians se obrigou a abrir a Copa do Mundo. Abrir a Copa do Mundo custa 100 milhões. E ele se responsabilizou por isso, porque o Corinthians achava que o governo do estado, o governo da prefeitura, o governo, a CBF, bancariam isso. Na hora todo mundo deu no pé. E ficou a dívida do Corinthians. Então, foi um momento de empolgação. Agora, retirado essa questão da empolgação, que causou muito problema para nós e tem causado, o importante é seguir a linha do Mauro Betti. É resolver o problema do estádio e tocar, porque ele é muito bonito. Fausto Favara. Cidadini, você como um profissional muito bem sucedido e envolvido também com o futebol há muitos e muitos anos, mas o que te leva a ter tanta vontade, a ter esse sonho de ser presidente do Corinthians? E caso você torne-se presidente do Corinthians, você faria uma parceria com o Palmeiras está fazendo com a Crefisa sem nenhum problema, dando autonomia até, né, como o Palmeiras está dando para a Leila em algumas coisas dentro do futebol. Queria saber desse sonho de ser presidente e se você faria uma parceria como o Palmeiras vem fazendo. Não, bom, primeiro negócio de sonho. Eu fui 4 anos vice-presidente de futebol do Corinthians, num cargo onde ninguém aguenta 6 meses, viu? 6 meses depois já estão todo mundo querendo derrubar. Eu fui 4 anos. Com bons times, time ruim, vitória, derrota, como sempre acontece. Então eu tenho um vínculo grande com o Corinthians. Agora, o Corinthians é um pouco diferente. Você não entra no Corinthians. É o Corinthians que entra em você. E pronto. Não adianta, eu por exemplo, muitas vezes, amigos dizem assim, que é isso? Sai disso aí, fica criando confusão, brigando com isso, brigando com aquilo.
Ocorre que o torcedor não entende assim. Eu saio da rádio aqui, agora vou a pé aqui no bar aí, no restaurante, as pessoas me param e vêm falar sobre o Corinthians. Não adianta. Isso aí não muda. Não, tá dentro. É verdade mesmo. É uma coisa... E no meu caso, que eu fui 4 anos vice-presidente, com muita exposição, essa é a verdade, né? É mais difícil fazer isso aí. E com qualquer dirigente do Corinthians que acabe tendo uma exposição como essa. A segunda coisa que quero mesmo... Com relação à parceria, como o Palmeiras vem fazendo com a Crefisa. Não, olha, acontece o seguinte, o Palmeiras faz o que eles quiserem lá. Eu já dei uma opinião que não entenderam bem, mas eu acho que o melhor para os clubes é ter uma parceria, eu não gosto desse termo, não é parceria, ter um negócio com as empresas. O sujeito que quiser anunciar lá, anuncia. O Corinthians é um time singular, campeão brasileiro, liderando do começo ao fim, sem publicidade master. É um caso a ser estudado, é um outro case lá do Mauro Betti. Mas veja, você falou de parceria. Não, na parceria do Palmeiras, né? A parceria do Palmeiras. Eu não gosto. Mas sabe por que eu não gosto? Vocês vão ficar... Não é pelo Palmeiras, não. O Palmeiras está fazendo bem. Eu acho que a empresa não faz bem. A empresa... todas as empresas que entraram em negócios com clubes desta forma, no final se arrependeram. Eu torço para que não se arrependam, mas no final se arrependeram. E olha, eu tenho uma lista enorme de empresas de todo tipo, porque o mundo do futebol é um mundo meio complicado. É um mundo meio complicado. Então, se eu tivesse uma sugestão para dar para a Crefisa, além dos dois donos, que também gostam de ópera, que assistam boas óperas, não se metam no futebol desse jeito, porque daqui a pouco eles vão se reclamar. Diogo Mesquita? Cittadini, uma das suas propostas de campanha seria de permitir na base do Corinthians apenas jogadores com 100% do passe veiculado ao Corinthians. Acho que isso seria o ideal, mas beira o utopismo no futebol atual que a gente vive. Como aplicar isso? Não tem nada de utopia aqui. Tem um monte de clube que faz isso. Você acha que o Barcelona permite que os seus jogadores sejam divididos com um monte de empresários? Lógico que não. O empresário é para negociar o contrato, não é para ser parceiro do negócio. Se eu for eleito, eu espero ser, vai ser 100% sim. Se o sujeito não quiser ficar, nós estamos revelando algum rivelino ultimamente? Não, né? Então por que eu tenho que falar, não, eu não posso perder esse cracaço que está trazendo um empresário tal, que vai ficar com 50%, com 20% para a mãe, que também é tudo inventado, e etc. Não. Tá errado. Se ele quiser ficar, o Corinthians é um belo clube, o Corinthians tem uma boa categoria de base, ajuda ele a aprender a chutar de direita, de esquerda, bater escanteio, aquela coisa toda, se prepara, e ele vai ganhar bem. Agora, só que o negócio vai ser como é o negócio do Real Madrid, como é o negócio do Barcelona, como é o negócio da Juve. Isso daqui só ocorre por um motivo. Por cumplicidade da direção. A direção fica de olho, é ela que... Porque eles ficam falando, não, os empresários... Tudo bem, os empresários querem ganhar dinheiro. Mas eles ficam topando a fazer negócio com um empresário que não deviam topar. Na verdade, não é bem... Nós estamos confundindo aí, porque o agente do jogador é aquele que negocia, ou negocia, se quiserem, para ser mais português, o contrato, as cláusulas, etc. É esse. Agora, se ele quiser entrar num negócio, é outra coisa. Eles não põem dinheiro. Primeiro que não põem dinheiro. Essa história de que eles... não, esse jogador eu estou trazendo, mas 40% é meu. 40% vai embora. Não tem problema. Você falava 100% tem que ser do Corinthians. Senão não vai. Aliás, digo o seguinte. Essa é uma das grandes contribuições que o Corinthians pode fazer. O Corinthians é um dos poucos clubes que tem o dever de tomar atitudes de vanguarda. E essa é uma delas. A outra, por exemplo, vou citar um exemplo.
A CBF fez uma mudança no seu estatuto, uma vergonha. Reduziu o poder dos clubes a nada. O Corinthians vale menos que a Federação do Acre. É verdade. Muito bem. É só um clube como o Corinthians chegar e dizer o seguinte: olha, se vocês não mudarem essa coisa que vocês fizeram aí, eu não voto para presidente. Acabou. Qual é o problema de dizer eu não vou votar no candidato, seja o candidato A, B, C ou D? O Corinthians é um dos poucos. Aí diz assim: não, mas o Corinthians vai ser perseguido na arbitragem. Por que perseguido na arbitragem? O quê? Ninguém vai perseguir o Corinthians. Todos os jogos tem 10 câmeras mostrando todas as nossas jogadas. Então, agora, precisa o clube ter também uma visão de mudança no futebol, de reforma no futebol. E ele não tem. Veja, outro exemplo, já que estou falando, já estou arrumando briga, vamos arrumar mais uma. A federação fica com 5% da nossa renda na arena. A troco do quê, Flávio? Eles não deram um saco de cimento para construir, nada. Um tijolo, e agora eles têm um pedágio de 5%. Por quê? Porque o Corinthians deve chegar lá e dizer que não pago. Nós vamos mudar esse negócio. Ah, não quer? Vamos entrar em juízo, vamos brigar. Por que é isso? O futebol é profissional para a gente ajudar a sustentar as federações. 5 da renda bruta? É. E veja mais uma coisa grave. A CBF, na mudança do estatuto, a maior parte dos votos são das federações que ela sustenta. Sim. É uma mamata do fim do mundo. Mensalinho. Agora, alguém tem que falar isso. O Corinthians falou alguma coisa? Nada. Zero. E eu já estou falando o seguinte: não estou querendo cargo em CBF e não estou querendo cargo em federação. Sou contra qualquer dirigente do Corinthians ter cargo em federação e CBF. Isso é coisa para time médio. Para nós, não. O Corinthians é muito maior que federação. O Corinthians que CBF, basta. Muito maior. O Corinthians basta, não precisa ser CBF, qualquer outra coisa. Sou contra. Aí tem o receio da criação da liga, né? Por que os clubes não se unem e fazem a criação da liga? Os clubes precisam começar a enfrentar. Olha essa situação vexatória que nós estamos. Mas tem receio. Mas tem receio porque tem medo. Eu não tenho. Eu já estou dizendo antes. Se eu for eleito presidente, com esse estatuto, o Corinthians não vota na eleição do CBF. E eu vou reclamar para a FIFA, viu, Flávio? Vou reclamar para a FIFA, porque a FIFA vai pegar no pé deles. Não tenha dúvida. Olha, faltam 3 minutos para completarmos os 30. Seria ótimo ter o Roque durante todo o programa, mas é uma questão de justiça. Tá. Então, a última pergunta, que ainda cabe em termos de tempo, para o André Ranieri, que é o homem que cobre o Corinthians. Citadini, agora é uma pergunta mais do que o torcedor, imagino que ele gostaria de fazer para você. Primeiro, o cenário atual da comissão técnica e do departamento de futebol do Corinthians. Se você for eleito, você tem o Stabile como vice, você vai manter toda a comissão técnica com o Carille, Palmer Cruz, o Cuca, o Loz e tudo mais? Você pensa em fazer alguma mudança? E no departamento de futebol tem a questão do Alessandro também, você pensa em manter ele e o que você pensa em fazer? E uma outra questão que surge muito, né, até por isso acho que vale destacar aqui, é sobre a questão do pacotão de um tempo atrás. Tem muito torcedor que ainda vai com medo, aquele pacotão que não deu certo. Você falou, bons times foram feitos nos 4 anos que você foi vice, e times ruins. Mas como tranquilizar o torcedor em relação àquele pacotão com Piá, Rincon e tudo mais? Veja só, há duas coisas. Primeiro, é lógico que a comissão técnica é uma comissão técnica de sucesso. O time foi deixado sozinho no ano passado, sem eira nem beira, e acabou trabalhando e tendo sucesso. Então, eu seria um insano se eu chegasse e falasse, olha, vou mudar tudo só porque eu não gosto da cara dos caras. Não, senhor. São profissionais, trabalharam bem, devem continuar o trabalho. Qualquer mudança que eventualmente se tenha que fazer vai ser feita da forma como a comissão técnica está encaminhando. Eu não tenho compromisso com ninguém. Não tenho compromisso com ninguém. Não tenho um diretor nomeado. Aliás, eu sou o único, porque os outros já tá cheio aí, viu? Todo mundo já tem. O que tem de gente se dizendo já escolhido diretor disso, diretor daquilo, não tenho nada. Não tenho nada. Vai ser os que ajudarem a ganhar vão ajudar a administrar.
E o treinador é o mesmo? Comissão técnica é mesmo? Departamento de futebol segue o mesmo? Não. Eles têm tirado leite de pedra. Sem dúvida. Tem feito um trabalho exemplar. Seria uma insanidade pro futebol você Sem chegar dúvida. e tirar. Aliás, eu também gosto do estilo do jogo, viu? Do Carille? Do Carille, você sabe. Eu gosto dessas duas linhas de 4 e 2 solto, que vocês dizem que é 1, 3, 2, 1, mas que é 4, 4, 2 clássico. Você já criticou o Papa? Porque fora o Papa tá todo mundo. Já criticou o Papa e o Pavarotti? O Papa... Aliás, Pavarotti ou Caruso? Não, Caruso. Caruso, né? Caruso. Raiz. Não esquece disso. Antônio Roque Cittadino, muito obrigado por atender o convite do André Ranieri e da Jovem Pan. A gente torce para que tudo corra bem. O Corinthians tem 5 pessoas que têm história no clube e o torcedor é que vai escolher, vai definir o futuro, o conselheiro, o futuro do time. Foi um prazer te receber aqui, Roque. Muito obrigado, satisfação. Espero voltar aqui como presidente.